Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde brilha para todos os que estão na casa. Assim também, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, no Senhor, peçamos a Deus a graça de tirar um fruto espiritual destes textos que a Igreja nos apresenta e que o Senhor mesmo fala a nós aqui na Santa Missa. Então, na primeira leitura, retirada do livro do profeta Isaías, no capítulo 58, começa dizendo: reparte o pão com o faminto. Na verdade, começa assim, né? Assim diz o Senhor. Reparte o pão com o faminto, acolhe em casa os pobres e peregrinos. Quando encontrares um nu, cobre-o, e não desprezes a tua carne. Então brilhará a tua luz como a aurora, e tua saúde há de recuperar-se mais depressa. E assim segue ainda dizendo coisas semelhantes. E no finalzinho vai dizendo: se prestares todo o socorro ao necessitado, nascerá nas trevas a tua luz, e tua vida obscura será como o meio-dia. Quem de nós, escutando estas palavras, não sente assim uma admiração, mas que também de algum modo é convidado para também viver assim, tentar viver assim? Então a gente vai percebendo que aqui não se trata de apenas dizer assim: olha, vamos fazer uma associação aqui, a gente agora, eu, você, vamos se juntar aqui, formar um grupo e vamos então ajudar os famintos, vamos então acolher os pobres e nós vamos fazer esse trabalho e vamos lá. Não é apenas um trabalho assim associativo que a gente faz uma organização aqui, vamos ajudar. É claro que isso é importante e muitas pessoas são sustentadas também por trabalhos assim. Mas a palavra de Deus, o homem bíblico, o homem piedoso, o justo, como diz aqui, uma luz brilha nas trevas para o justo, diz o Salmo. Todas essas ações em prol do irmão, elas precisam nascer de um lugar, precisam nascer do amor a Deus, precisam nascer do temor a Deus, precisam nascer dessa união, desse contato com o Senhor. E de fato, lá no coração nasce o desejo de amar a Deus. Por causa da fé em Deus, nascem então as obras
por amor a Deus e por amor aos irmãos. Aí sim alguém começa, e aí junto com você, junto com você, junto com você, e a gente faz algo realmente, como a palavra de Deus diz aqui, e de fato nascerá nas trevas a tua luz. Isso é o mesmo que dizer: tende sal em vós. O Senhor está dizendo, então, que nós cristãos, precisamos de fato ter algo que dá um sabor à nossa vida. E o que dá sabor à nossa vida é justamente o nosso encontro com o Senhor. É conhecê-lo, é amá-lo. E depois que nós fazemos essa experiência, tudo mais vem por acréscimo. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo. É assim que acontece. E meditando isso aqui, fiquei lembrando de algo que eu estava vendo ontem. Estava lendo aquela obra que fala sobre a vida do Monsenhor Jonas, Eu Acredito em Milagres. E ali o Padre Jonas lia aquela parte que muitos de vocês, acredito, conhecem, em que ele fala ele coloca lá o título, o meu primeiro encontro com o Senhor. Meu primeiro encontro pessoal com Jesus. Só que esse meu primeiro encontro pessoal com Jesus, o Padre Jonas já estava no último ano de teologia. Já estava aí com 27 anos, tinha entrado no seminário com 12, e ele conta, vou fazer aqui bem rapidinho, né? Ele conta que no último ano de teologia, então, uma doença misteriosa, uma dor de cabeça, tentava ler, tentava estudar, as coisas se embaralhavam na frente dele, as letras, e ele não conseguia. Então, no último ano de teologia, veja, entrou com 12, depois de 15 anos se preparando, na boca do gol, desculpa dizer assim, eu fiquei 7 anos no seminário, o Padre João já estava, mais que o dobro, já estava. Com 15 anos, no último ano, aquilo acontece. E ele diz, ele tinha estudado era fevereiro, março mais ou menos, e aí ficou doente, teve que sair do seminário, estava em São Paulo, veio para Lavrinhas, e aqui começou aquela coisa atrás de médicos, vai num, vai no outro, oftalmologista, foi no psiquiatra, e tenta, e nada, e nada, e nada, e nada. E ele diz que, mais ou menos em agosto, julho, agosto, ele faz então um encontro, e lá nesse encontro o rapaz dava um testemunho sobre a presença de Deus no sofrimento. Ele está dando um testemunho, o Padre Jonas não pode entrar na sala onde estava, porque ele chegou, o rapaz já estava na palestra, tem uma cortina, fica atrás, numa sala, numa antessala, escutando tudo aquilo, e percebe que é justamente o que está acontecendo com ele, dizendo, como é que pode, no último ano, por que está acontecendo isso comigo? E diz que depois à noite em casa, de joelhos, abre o Evangelho, nunca tinha feito aquilo, mas pega o Evangelho, abre o Evangelho de São Mateus, Jesus perguntando, e vós quem dizes que eu sou? E diz que ali teve aquele impacto, e na verdade quando ele percebeu, ele estava de joelhos, entregando a sua vida a Deus. E aí ele diz, e aqui que quero falar, que ele diz que ali ele sentiu uma força, e foi atrás do superior, conversou com ele, veja, agora já em outubro, ele tem autorização para voltar, os exames finais eram em novembro, a ordenação em dezembro, e ele recebe a autorização, ele diz, se você conseguir então ser aprovado nos exames, e ele daquele jeito, e não conseguia estudar, não conseguia ler, vai atrás dos seus colegas, pega todas as anotações deles, começa a estudar, vai atrás e se esforça, e ele diz, aquelas noites eram intermináveis, e quando já a dor de cabeça, tudo ali já não conseguia mais, ele disse que fechava os olhos e tentava lembrar daquela experiência que ele fez nesse encontro com Jesus, e pensava também na ordenação, e arranjava força e ia.
E estou dizendo, meus irmãos, essas coisas porque se nós também não tivermos essa experiência de regar dia a dia a nossa vida com a experiência com o Senhor, se nós não lançarmos sal em nós, se nós não fizermos essa entrega da nossa vida a Jesus, nós não temos este impulso de levar o amor de Deus aos outros. São Paulo, na carta aos Coríntios, ele diz que ele esteve na comunidade de Corinto, e ele diz: eu não estive entre vós com a sabedoria humana, com a oratória, mas o que eu trouxe foi Jesus Cristo. Ele diz: não julguei saber coisa alguma, a não ser Jesus Cristo, e este crucificado. A minha pregação não tinha nada dos discursos persuasivos da sabedoria, mas era uma demonstração do poder do Espírito Santo. Encontro pessoal com Jesus, poder do Espírito Santo. Se nós queremos ter sal dentro de nós, é necessário que então esse encontro com Jesus e essa vida sob o Espírito Santo seja de fato o nosso pão nosso de cada dia. Entregar-se a Jesus, como o Padre Jonas lá fez, significa, meus irmãos, na prática, amá-lo acima de todas as coisas, querê-lo acima de todas as coisas, buscar colocar na nossa vida, de fato, a palavra de Deus, porque assim, Deus fala conosco, Deus suscita no nosso coração a sua vontade, o seu desejo, a gente escuta a palavra de Deus, tem um desejo de viver, mas se nós não ousarmos em Deus dar um passo de cada vez e mudar a nossa vida, a coisa não vai para frente. Então, quer dizer, amar a Deus sobre todas as coisas é colocar a palavra de Deus, tentar, nos esforçar, abrir o nosso coração para colocar de fato a palavra de Deus acima do dinheiro na nossa vida, acima de pessoas, às vezes até de certas amizades. Está ali aquilo que alguém está dizendo, aquilo que está sendo proposto para nós, e aqui do lado o que Deus está propondo para nós, e a gente tem que escolher. Quem não me prefere, quer dizer, quem não coloca a minha vontade, quem não me prefere a seu pai, mãe, campos, terra, família e até a sua própria vida, não é digno de ser meu discípulo. Para alguns isso vai valer realmente uma vocação específica, seguir nosso Senhor, ir atrás, viver uma vida religiosa, mas isso serve para todos nós, no nosso dia a dia, porque sempre nós estamos diante de situações em que está, e agora? Viver a justiça, que é a santidade, que é a vontade de Deus, ou outra coisa? E aqui, Jesus diz que se o sal perde o sabor, não servirá para mais nada, senão para ser jogado e ser pisado pelos homens. Não serve para mais nada. Às vezes é lançado como adubo, como esterco, o sal. Então, meus irmãos, aqui é a nossa escolha de viver diante de Jesus. Termino ainda com o Padre Jonas, porque depois que ele viveu essa experiência, foi ordenado padre, pouco tempo depois, como muitos também sabemos, o Senhor Jonas fez esse trabalho com jovens, assim como ele teve esse encontro com a palavra, com alguns jovens ele foi fazendo essa experiência também de levá-los a ler a palavra. E justamente, lendo a palavra de Deus, esses jovens também tinham um encontro com Jesus e começavam a mudar suas vidas. Deu na comunidade Canção Nova. Colocar Cristo acima de tudo nas nossas vidas pode começar nas nossas vidas, ao ler a palavra, tentar no nosso dia a dia, na simplicidade, colocá-la em prática. Então nós podemos tentar também, nesse domingo, olhar nas nossas vidas, como é que no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa casa, como é que nós podemos colocar sal em nós,
Como é que nós podemos buscar amar a Deus sobre todas as coisas? Quando a gente para rezar um pouquinho, faz um pouco de silêncio diante de Deus, a gente começa a escutar aquilo que Deus está falando no nosso coração e pedindo a nós. Deixa isso, toma isso, viva isso. Se Deus pede ao nosso coração, Ele também está disposto a nos dar a graça para colocar em prática. Só de nossa parte, a coragem de ter sal em nós mesmos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.